Salve, salve, Maurílio Santana, em mais um Papo Foda. Bem-vindo, bem-vinda para você que ainda não é inscrito aqui no canal e gosta de dicas, sacadas, insights sobre liderança em vendas. Seja você um vendedor, uma vendedora, começo de carreira ou sênior, ou um líder, uma líder de vendas que quer trocar experiências, aprender um pouquinho mais. Se inscreva no canal, ativa o sininho para ser notificado. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Grace Damasio. Bem-vinda, Grace. Prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o meu convite de participar de um episódio. Fiquei muito feliz de você ter aceito. Deu certo depois de algum tempo, mas deu certo ainda bem. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, Maurílio. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz e honrada pelo convite também. Um grande prazer receber o convite. E feliz fico eu aprendo cada dia mais com esse podcast, viu, Grace? E assim, há muitos anos eu estou nessa área. Meu trabalho é sempre dar treinamento em compra, informação, de time de venda, treinamento. E quando eu converso com um líder de vendas assim, nesses bastidores, eu digo, a gente consegue pegar os insights, as nuances, entender um pouquinho mais do ser humano que está por trás ali, e isso tem me agregado bastante. Então, eu sou grato de você estar aqui. Deixa eu te apresentar direitinho, né? Esse é gerente de vendas na Cosimax, é isso, né? Isso mesmo. Cosimax, uma das líderes no segmento de materiais de construção, está no mercado aí desde 98, formada em Direito, né? É empreendedora ou já foi empreendedora? Conta essa historinha um pouquinho para a gente começar. Sim, na realidade eu comecei como vendedora, né? Eu fiz o caminho extenso mesmo aí, né? Comecei como vendedora de comércio, como comerciante muito jovem. Sempre trabalhei com vendas. Acredito que aí desde a fase dos 15 anos, 14, 15 anos, já ingressei aí para a área de vendas. Vendi de tudo, roupa, sapato, celular. Aí, depois de um tempo, eu ingressei para a faculdade de Direito, né? E aí fui buscar aí oportunidades que fossem mais executivas, né? Vamos assim dizer. E, embora eu tenha ingressado para o mercado aí no segmento de Direito, eu não gostei da área de Direito. Eu achei séria demais, pesada demais, era muito triste. Você sempre estava trabalhando com a dor de alguém, nada construtivo, assim, feliz, né? Eu sou muito Não alegre, te sou muito pegou. brincalhona, não foi minha praia. E aí eu acabei mudando para designer de interiores, né? Eu estava já avançada na faculdade de Direito e fui para designer de interiores. E aí eu concluí minha formação como designer de interiores e me formei, fui para o segmento de projetos daí. Primeiro eu tive uma experiência como projetista, foi meu primeiro contato, acho que eu deveria ter ali na fase dos 18 anos, no segmento de imóveis, né? E me apaixonei pelo segmento e assim estou eu aqui, depois de tantos anos, né, 22 anos já no mercado, atuando aí no segmento de imóveis e aprendi muito também nesse tempo, né? Sempre, todo dia você aprende algo novo, né? O segmento moveleiro, embora ele não seja, eu acho que assim, ele ainda tem muito para desenvolver em Sim. tecnologia, eu acho que até mesmo em organização na parte de gestão. Mas você sempre aprende algo novo no relacionamento com pessoas, né? E aí eu peguei essa bagagem técnica e comecei a levar para a área de gestão. Aí fui estudar gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de equipes, e aí encontrei um universo que foi onde eu realmente me estabeleci. Isso é legal que você falou bastante a palavra foi aprendendo, né, ao longo do tempo. Vendas é um processo contínuo, né, de aprendizado, e até mesmo no último podcast, a gente bateu um papo sobre isso, estava falando com o Leandro Mato, a gente entrou nesse assunto, que o legal de vendas, isso é que você no ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, você tem os seus insights, seus aprendizados e consegue levar tudo isso para o seu time, para o seu processo comercial, para a gestão de pessoas. O que hoje dá certo, no futuro pode não dar mais. E estar aberto a aprender a vender e se desenvolver nesse meio
para mim, acho que é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento de qualquer vendedor, qualquer líder, né? Sabe que, para mim, Maurílio, a sacada da venda, eu fui uma péssima vendedora. Meu primeiro contato com venda era o pior possível. Todo vendedor começou assim, tá? Eu era chorona, né? Eu era muito É. melindre, então eu me sentia assim. Quando havia um vendedor mais experiente ou mais agressivo, eu me impactava com isso, me dava medo. Não era uma coisa que eu queria ir lá e enfrentar, eu tinha medo. E eu trabalhei logo no início com uma garota muito agressiva. E ela me disse algo que nunca saiu da minha cabeça, né? Ela falou assim: sabe por que eu vendo mais que você e por que eu roubo suas vendas? Porque você é boba. Enquanto você for boba, eu vou sempre vender mais do que você. Você precisa ser Olha. esperta para ser vendedora. E ela me deu uma grande lição naquele dia, né? Por mais que ela tenha sido um pouco rude, assim, com as palavras, mas ela me deu uma grande lição. Realmente eu precisava despertar o meu lado agressivo na venda, né? E aí eu falei, não quero mais ser boba, eu quero aprender, né? Como é que eu aprendo isso? E não tem como você falar sobre gestão ou você falar sobre qualquer técnica sem você desenvolver pessoas, né? Primeiro nós precisamos desenvolver o ser humano realmente por trás disso. É E isso aí eu aí. fui trabalhar com desenvolvimento, fui entender um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal e entender um pouquinho mais, fui trabalhar um pouquinho de terapia e desenvolver algumas coisas em mim que precisava e perder o medo, porque eu sempre tive muita habilidade de comunicação, mas o medo me impedia. E, Travou. inclusive, fui para o segmento de direito que todo mundo fala, você é bom de argumento, então você vai ser uma boa advogada, né? E aí eu descobri que eu podia ser uma boa vendedora. E aí Que não deu deixa muito de ser um bom certo. advogado, é um bom vendedor. Exato, exato. A gente precisa ter bons argumentos, né? Mas eu acho que até mais do que bons argumentos para apresentar, o que eu descobri com 22 anos de venda é que nós precisamos treinar muito a nossa capacidade de ouvir, né? Então a gente precisa trabalhar muito o nosso ouvido na venda, né? Boa. E é algo que a gente às vezes está falando, e a gente esquece de prestar atenção no básico, no que o cliente está falando. E quando a gente presta atenção no cliente, você tem condição de levar solução e não de empurrar qualquer coisa para ele que você está ali pensando numa necessidade sua. Eu acho Não que a vender grande... por vender, né? Exato, eu acho que eu trabalho muito isso com a minha equipe. Eu acho que a grande sacada da venda está em você pegar e sentar realmente na frente de uma pessoa e dizer, então, tá bom, como que é a sua necessidade aqui? Deixa eu entender quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades, como é que eu posso trazer solução para o teu negócio, como que eu posso agregar, né? E aí, quando você compreende isso, dificilmente você vai levantar de uma mesa sem fechar um negócio, porque você sentou junto com o seu cliente, você olhou no olho do seu cliente, você pegou na mão dele, você falou, vem aqui, vamos resolver o problema junto. A experiência que você tem na tratativa disso é muito diferente, né? Então, acho que trabalhar o ouvido é tão importante quanto você trabalhar qualquer outra habilidade que você precisa ter no âmbito de vendas, né? É que eu vi, isso você vai aprendendo no processo. Eu gosto muito disso, porque quando você está disposta a ouvir, é sinal que você deixou a venda de lado, o seu produto ou o seu serviço, e está preocupado e focado no que o cliente está sentindo, como que ele está, que situação que ele está passando agora. E às vezes até pode ser uma vulnerabilidade de entender se o cliente está preparado para comprar o seu produto ou o seu serviço naquele momento, né? Eu acho que a vulnerabilidade com humildade de você parar de pensar só na venda pela venda e tentar entender de maneira empática o que o cliente está pedindo, o que ele está sofrendo, o que ele está almejando. Eu costumo dizer, Maurílio, que o mercado está muito dinâmico. E aquela configuração de vendedores que nós tínhamos, aqueles tiradores de pedidos que chegavam e vendia, sei lá, uma caneta. Ó, vendo caneta, o que minha caneta faz? Ela escreve azul, né? Acabou. O mercado não aceita mais esse tipo de profissional. Hoje as pessoas têm muita informação, a tecnologia trouxe muito isso e cada vez mais está avançando, né? A inteligência artificial está Graças a Deus. trazendo para a gente, mas muita informação. Então, hoje, quando o cliente chega na sua frente, ele é um especialista tanto quanto você, ele já vem munido de informações. O que ele está buscando se ele já tem todas as informações? Ele tá buscando o que todos nós buscamos. Ele está buscando acolhimento, ele está buscando parceria, ele está buscando, eu posso confiar em você? Eu realmente posso contar com o seu serviço? Você tem isso para trocar comigo? Então, quando ele encontra isso,
ele vai ficar ali com você. Aí, eu acho que tem alguns fatores que determinam, independente do mercado que você está, né? Eu estou no mercado moveleiro aí um tempo, eu trabalhei com colchões, trabalhei com móveis, né? Mas independente de você estar com tecnologia ou qualquer outra coisa, recentemente agora eu fiz um curso com a Fundação Dom Cabral, que é uma fundação maravilhosa, né? Aí em escola de negócios, né? E ali você encontra gestores você tem uma troca de contatos que é muito legal, porque tem pessoas de vários segmentos. Você tem ali tecnologia, você tem ali indústria automotiva, você tem ali N segmentos. Mas você percebe que a mesma dor, ela se encontra num ponto em comum, né? A mesma necessidade, ela bate ali naquele ponto em comum. E cada vez mais, as pessoas focam hoje muito menos em preço e muito mais em serviço. Então, não é mais só a parte de, quanto custa, que é o importante. Não, é o quanto eu sou ouvido, o quanto eu sou assistido, o quanto eu sou percebido, né? O quanto não estão querendo me empurrar alguma coisa. Eu fiz um dos treinamentos que eu fiz, eu aprendi que existe um gatilho mental, que quando você tenta vender algo para alguém, automaticamente essa pessoa fala, eu não quero, ela cria barreira. Porque você está tentando resolver o seu problema, que é ganhar dinheiro, e está querendo roubar o meu, não quero, né? Não quero que você leve o dinheiro. Então você Desperta um trava. neurotransmissor ali que ela foge ou luta, né? Exato. Agora, quando você oferece uma solução, e isso se dá muito, né, a esse link do ouvir bem, né? Ouvir mesmo. Prestar atenção naquilo que você pode, e isso não é volume, porque às vezes as pessoas saem para venda assim, desesperada, eu tenho que vender volume, eu tenho que vender volume, eu tenho que vender. O volume é consequência, né? É a meta para bater e esquece do cliente. Exato, eu sempre falo isso, o volume é consequência de uma sementinha que você planta todo dia um pouquinho, muito bem plantada. O E é arroz e o difícil, feijão né? Você precisa ser sente bem difícil feito. colocar isso na cabeça dos seus liderados? Porque o Muito, vendedor, ele quer bater meta, ele quer vender, ele quer colocar o dinheiro do bolso. é, Bom, a muito empresa quer difícil. bater meta, quer vender, quer expandir. Como é que você ali, como líder, está nesse meio campo aí da Olha, pressão de bater a meta, de treinar o seu time? Como é que você está você conduzindo? Você tem que trabalhar desenvolvimento de pessoas, né, Maurílio? Não tem o que fazer. E quando você pega um time, você vai pegar, quando você fala de um mercado, né, que você faz aí um atendimento regionalizado, você sente um pouco disso, e quando você parte para um atendimento nacionalizado, muito mais. Nós temos Sim, pessoas com culturas diferentes em cada lugar. Então, você chega no interior, a cultura do interior é uma. Você chega na capital, é outra cultura. Você está em São Paulo, a cultura do paulista é uma, a cultura do carioca é outra. E como é que o norte, o você sul muda muito. comunica isso tudo, né? E você coloca essa mesma ideia na cabeça de pessoas que pensam tão diferente, que têm necessidades, né? Que trazem Ritmo valores, diferente. né? Tão diferentes. Então, assim, o que eu costumo dizer? É você entrar dentro da cabeça de quem está na sua frente, né? E você entender por que ela funciona assim. Esse eu acho que é o primeiro passo como gestor, né? É um Então, sempre trabalho de quando eu empatia, né? um trabalho de empatia. Então, quando eu sento com qualquer consultor, eu procuro entender isso, assim, por que isso é tão importante para você? Por isso, por isso, por isso. Sempre a pessoa vai trazer o que ela tem ali, né? Sim. Dentro da base de experiências dela, porque nós olhamos para um time, na maioria das vezes, a faixa etária das pessoas é muito diferente. Você tem no seu time, ao mesmo tempo que você tem um menino de 25 anos que entende sobre tecnologia, que chegou nessa geração, que está tudo acontecendo rápido, que está aquela coisa toda, você vai pegar um senhor de 70 anos que ele trabalhava com a caderneta na mão e estava tudo certo. Já tem um Então, sistema dele que funcionava, ou às vezes funciona. exatamente. Eu acho que o interessante é você saber, assim, você vai ter que falar a língua dele, essa é a verdade, né? A pessoa, ela só te ouve quando ela também se sente, assim, dentro do universo dela. Então, não adianta você ter a sua linguagem e achar que ela é uma linguagem padrão que dá certo para todo Vai dar mundo. Não certo tem para todo receita de mundo. bolo, né? Você precisa entender o universo de cada um, e dentro do universo dele, como gestor, entender quais são as limitações de cada um dentro da sua equipe, e você leva aquela base que é assim, tipo, olha, o mínimo que a gente tem que fazer é isso. Por exemplo, eu, na minha necessidade de venda, eu preciso que a minha equipe entenda muito sobre o valor do mostruário, porque eu trabalho muito com autosserviço. Sim. E para alguns, o mostruário, tipo, tá nem ligando, né? Tá ali, eu já vendi, eu tirei pedido, não quero saber se tá exposto, se não tá exposto.
Então, você precisa caminhar mesmo, levar essa pessoa para a necessidade do dia a dia, fazer ela enxergar com a cabeça do consumidor e ela pensar assim, se eu estivesse comprando esse produto, o que eu gostaria que ele tivesse para que eu tivesse o desejo de compra? Então, essa é a primeira pergunta que eu levo para minha equipe. O que você, como consumidor, está enxergando aqui? Agora você não é mais vendedor, vamos trocar de cadeira, né? Até para ele se identificar, né, com o produto. Exato, é onde você consegue colher um pouquinho mais de resultado ali, quando você tira ele daquela dimensão dele e fala, olha, é mais do que eu estou conseguindo ver, né? E aí você cria uma amplitude do campo de visão do vendedor, né? Que o vendedor, ele tem muito tendência a ficar preso no mundo dele, né? E às vezes esquece de olhar para o resto, e o resto está acontecendo, né? Eu sempre brinco assim, eu falo assim, o que você conhece do nosso produto? Ah, eu conheço medida, profundidade, preço, tô craque, sei código, sei tudo, E o que você sabe do concorrente agora? Eu sempre pergunto, né? Porque a gente precisa entender o todo, né? Não adianta, né? Agora a Não gente adianta ter um mapa, olhar você não para está vendo o fora. terreno, né? Exatamente. Onde está pisando ali, né? Então, só um recadinho, não se esqueça que você está assistindo aqui, você pode aprender, aprofundar muito mais desses insights, dicas que a Grace está passando aqui, que a gente está batendo esse papo, no e-book, tá? Sempre tem, todo episódio tem um e-book na qual você pode baixar e aprofundar nos insights e ensinamentos aqui, sempre do nosso convidado. E hoje, com maestria, a Grace está passando para a gente aqui. Obrigada. Então, esse é o primeiro passo, né? Que você falou de tentar ampliar essa visão do vendedor como um todo, até para ele se conectar com o produto, entender onde ele está pisando, se colocar no lugar do cliente. Né? É o start inicial ali, para você conseguir colocar em prática no dia a dia aí com seus liderados. O que mais que você, como líder, descobriu ao longo do caminho? O legal assim, é que cada um tem uma visão. E essa visão tem os ensinamentos ali, tanto que aprendizados pelo estudo, né, quanto pelo comportamento, e principalmente eu vejo por estar aberto a aprender com o processo. Sim. Isso é bem legal, porque aí fala, deu certo isso, vamos tentar junto. O que deu certo para você, que dá para a gente colocar aqui, que pode otimizar nosso processo de venda, nosso relacionamento, a nossa conversão, nosso engajamento, as indicações de novos clientes, né? Sim, eu acho que assim, sempre eu vou muito pelo caminho da psicologia, né? Porque eu falo que quando você trabalha a sua cabeça, você é capaz de qualquer coisa. Depois que você desenvolve onde eu quero chegar, né? O que eu quero para mim? Quando você define esse caminho, tudo se torna mais claro, tudo se torna mais possível, né? Porque você começa a enxergar muito mais a solução do que o problema. E a gente vê muito isso, assim, eu acho que para você ser um bom gestor, um bom vendedor, uma boa faxineira, um bom açougueiro, um bom padeiro, independente do que você queira ser, qual seja a sua profissão, né? Quando você quer ser bom em alguma coisa, você precisa traçar uma meta e falar onde que eu quero chegar, né? Onde isso vai me levar? Eu quero ser isso por quê? Por que é importante para mim ser vendedora? Por que é importante para mim ser gestora? Qual que é o meu sonho? Porque você passa muito mais tempo no trabalho do que você passa em casa com a sua família, né? Eu sempre falo isso para minha equipe, eu falo, a gente tem muito mais tempo junto do que eu tenho com meu filho. Então precisa ser gostoso, precisa ser agradável, porque ninguém quer passar a maior parte do tempo fazendo algo que não gosta, né? Ninguém quer. Então, não faz sentido, né? O principal é você só o dinheiro, gostar. né? Exato, não é só o dinheiro ele vem, né? Então, o primeiro ponto é você despertar o desejo de ser, né? E aí, quando você fica mais leve, tudo que você vai aprender é mais gostoso, tudo que você vai fazer, vou ter que ficar mais horas trabalhando, não tem problema, tá tudo bem, né? Não fica aquele peso, né? Porque quando você começa o dia com vontade que ele termine, fica muito mais difícil, né? Então, você primeiro precisa gostar, né? E depois, quando você começa a desenvolver, a gente entender que não existe ganho sem renúncia, né? Essa é a grande verdade. Cada Então, eu acho que escolha é uma assim, renúncia. cada escolha é uma renúncia. Então, assim, eu quero ser um bom vendedor, tá? Então, vamos lá. O que você precisa fazer? Precisa estudar. Porque a venda, hoje, ela é uma ciência, e ela é uma ciência muito bem fundamentada, né? Você tem inúmeros conteúdos de venda gratuitos, inclusive hoje, nomes que ensinam muito para a gente aí,
YouTube é um excelente canal, a gente está aqui trocando debates, tem vários do tipo, né, do qual nós estamos praticando aqui, e que ensinam muito, que seria muito bom se quando a gente começou há 20 anos lá atrás, alguém tivesse dado isso pra gente, né, porque não veio assim, foi quebrando a cabeça, né, Foi na geralmente raça, né, Cris? a gente tinha um chefe com chicote na mão, era assim na maioria das vezes, né, porque hoje a gente tem uma cultura de conduta, de liderança, que é muito diferente do que nós tínhamos há 20 anos atrás, né? Hoje a liderança, ela é participativa, hoje a maioria dos líderes, é difícil você ver, você ainda vê líderes mais arcaicos ali, mas assim, a maioria das pessoas, elas têm muito conhecimento e elas querem buscar esse tipo de liderança que ela é mais participativa, de o que eu preciso fazer para eu trazer a minha equipe mais comigo, como é que eu preciso ser o exemplo. Hoje esse conceito de ser o exemplo já é muito mais trabalhado, né? Porque não tem O como líder se você... preocupa mais, né, hoje em dia. Eu sinto muito isso. Não tem como você liderar, você mostrar para a pessoa, olha, vamos por aqui. Se você está falando, ó, vai por ali, mas você está indo para cá, não tem como. Então, você tem que fazer o que a tua equipe precisa fazer, você precisa fazer primeiro, né? Eu acho que Sim. o Não é líder, o que ele você precisa... quer, né? É o que Não. precisa ser feito. E o líder precisa ter na cabeça que o papel dele é o maior papel de serviço dentro de uma equipe. O líder, ele precisa ser servidor, né? Se ele se coloca no papel de ditador, fica muito difícil, né? Ele É, precisa... ser servidor foi o que eu ouvi de muitos daqui do podcast. Essa palavra é bem significativa. Eu acho que isso é... Você ganha o respeito das pessoas da sua equipe quando elas entendem que você está ali junto com elas, né? E não num mundo à parte delas. Para tudo que você vai fazer na vida, você precisa fazer parte, tanto do universo do seu cliente, quanto do universo da sua equipe, quanto do universo da sua indústria, do segmento do seu negócio, porque eu falo que assim, nós como gestores, nós somos a ponte, né? Nós somos a Sim. ponte entre as necessidades da indústria, as necessidades do consultor e as necessidades do cliente. Então, é um triângulo ali, né? E aí, Haja inteligência emocional, né, Grace? cada um tem um tipo de dor, né? Cada um É. tem uma necessidade. O vendedor, ele quer vender, a fábrica, ele está preocupado com a produção, com a entrega, com a margem, se produzir, né? Aí o vendedor está pensando na necessidade do cliente. Não, o cliente ele precisa desse preço, porque senão na ponta ele também não consegue girar. E está todo mundo ali buscando a necessidade. E você, no papel de gestor, você está ouvindo os três lados, né? E você precisa encontrar um elo entre essas três partes, né? Então, o gestor, ele é o elo. Ele precisa, um bom gestor, eu acho que é aquele que sabe unir todas as mãos e falar, olha, todo mundo bonitinho aqui, vamos andar junto. Ninguém pode soltar a mão, porque senão a gente se perde. É mais ou menos Ouvir isso. todos os lados e dá bom para todo mundo, né? Eu sempre brinco isso, eu falo que eu gosto de trabalhar muito com figuras, né? Eu não sei todas as pessoas são assim, mas eu tenho a mente muito figurativa. Eu vejo uma imagem, eu Eu associo aquilo com também. alguma coisa, eu guardo aquilo e tal. E eu brinco com a minha equipe, eu falo assim, gente, lembra da professora no jardim da infância, que quando ela saía para ir no banheiro, ia todo mundo junto. Aí dava mão em fila, e quando ia comer, a fila da merenda era todo mundo junto. Eu falo assim, equipe bem treinada é isso, é todo mundo junto, é um olhando para o outro e a gente seguindo todo mundo junto mesmo, de mão dada. Então, é cliente de mão dada. Eu cobro muito isso dos meus clientes. Eu falo assim, tá bom, você quer que eu entregue tudo isso, mas e a sua parte que você também vai se comprometer comigo? Porque precisa ser um compromisso que vai e vem. Compromisso, deveres e obrigações, né? Exatamente. De Um todos os bom lados. cliente é aquele que compreende isso, né? Porque se você não é capaz de criar relacionamentos, qual a importância de você ter uma carteira, né? A importância de uma carteira é o relacionamento, né? Então, precisa ser realmente um elo ali, e eu acho que o papel de gestor é fazer muito bem essa união, é entender todos os lados e unir essas pontas, não deixar a ponta solta para que isso funcione, né? Ainda mais hoje em E, dia que você falou que você tem que lidar com gente júnior que está começando, ingressando agora nesse mercado, né, da área comercial, com quem já é experiente, né? Como é que você sim, estimula, incentiva aquele que está começando e como que você ajuda o que ele é mais sênior a enxergar, a estar aberto para enxergar outras formas de fazer, né, de se sim. comunicar, por exemplo? Nós estamos vivendo um momento de mercado, Maurílio, que falta vontade, falta muita vontade, infelizmente. Contratar, se você olhar para qualquer segmento e perguntar hoje, onde está a sua dificuldade? Os empresários vão responder para... Ou empresário, qualquer segmento, vai responder para você, pessoas.
A dificuldade está em pessoas. Não tem mais gente disposta a fazer, né? A nossa geração era uma geração aí, você vai pegar aí dos 40, 50 anos, né? Nós éramos ensinados que tinha uma escada para você chegar em algum lugar. Você precisava galgar isso. Tinha que A trabalhar a geração paciência. você tinha que não tinha nenhum problema, era muito orgulho para a gente chegar numa empresa varrendo o chão e sair dessa empresa como líder dela, né? Então era muito gostoso você passar esse processo, era muito legal você dizer para os seus amigos, olha, eu consegui, eu comecei como faxineiro, e depois eu virei vendedor, e depois eu vivi esse caminho, né? Eu comecei limpando o chão, e depois eu cheguei lá, e fui ser projetista, e fui ser outras coisas. Desculpa que eu tô com o meu ponto do negócio que caindo toda hora, tá difícil encaixar ele aqui, não me entendi com ele ainda. Agora, quando você pega a geração hoje, eles têm muita pressa. Então, quer pular etapas, né? Quer pular etapa, exatamente. Então, hoje as pessoas já querem chegar líder, elas já querem chegar, elas querem ser importantes, e entende que não tem importância aquela função. Eu me lembro que uma das primeiras funções que eu tive na minha vida de advogada, de possível advogada, era fazer arquivo. Eu tinha que entender a valia de um arquivo bem feito, de guardar um documento. Não existia nuvem, não existia esse monte de tecnologia que tem. Você tinha que guardar o arquivo como se ele fosse, assim, o tesouro mais precioso que você tinha. Não podia sumir nenhum documento, você tinha que ter salas e salas com gavetas e gavetas. Que era o acesso à informação, né? Exatamente, hoje mudou, né? Mudou totalmente. Hoje a gente tem nuvens, a gente tem muita mais velocidade, e que bom que isso aconteceu, né? Viva a evolução, né? Mas com essa evolução também veio pessoas que não têm mais paciência de começar do comecinho ali mesmo e ir galgando. Então você pega aí adolescente, jovem aprendiz, várias oportunidades, porque as pessoas falam, a gente está vivendo uma crise financeira, o país não tem trabalho, não sei o que tem. Eu falo, eu sou totalmente contra quando eu ouço isso. Eu acho que a gente tem muito para desenvolver. Né? Tem muito. Sabendo que existe isso, o que você pode fazer, né? O que a gente pode fazer? Mas ninguém mais. Ninguém quer você ser... falou no começo, né? O foco está no problema ou está na solução? Exato. Então aí você vê pessoas assim com muita urgência, com muita emergência, mas aí você esquece de começar a galgar o caminho que vai te levar a no futuro ser realmente apto para alguma coisa, porque algumas coisas assim sobre gestão, sobre... hoje eu percebo que não dá para você ser diretor de uma empresa muito jovem realmente. Porque algumas coisas só o tempo que vai trazer para a gente. A técnica da faculdade não vai te dar isso, né? O que vai te dar isso é o dia a dia. Tempo de maturação. É o relacionamento, é a quantidade de crises que você enfrentou e você foi capaz de gerenciar e sair da crise estável, bem, né? Eu falo que as pessoas... Até porque você, sua casca tem que estar grossa para você conseguir, numa situação com os seus liderados, suportar e mostrar como é que sai disso. Né? As crises são... O que mais nos ensina são as crises, né? Quando você pega uma pessoa difícil no seu caminho, sabe aquela pessoa que está sentada do outro lado e ela é extremamente difícil, você fala, meu Deus, como é difícil, como é que eu faço? Aquela pessoa que vai te ensinar. Geralmente é aquela pessoa que mais te ensina. Ou como fazer algo melhor que você não está vendo, e ela vai te mostrar isso, nem sempre é gostoso ver isso, nem sempre é gostoso ver onde está o nosso... Na maioria das vezes dói muito ver onde a gente está errando, né? Ou vai te mostrar que realmente esse não é o caminho e você não precisa seguir, né? Você pode ser diferente, você pode fazer melhor, você pode fazer diferente. Você pode buscar ferramentas, né? Tudo bem. Tudo bem. E tudo bem. Essa vulnerabilidade, novamente entrando nesse assunto, faz parte da maturidade. É você entender, poxa, eu posso aprender de uma forma melhor ou diferente, mas para isso eu preciso me expor, eu preciso estar preparado, eu preciso entender que o medo que eu tenho, que a gente falou no começo, que é de sofrer uma rejeição, não é assim que faz, se eu estou errado, faz parte da humanidade. E se a gente for focar o quanto a gente tem duas opções, né? O quanto vai causar de problemas, ou pseudos problemas para a gente, o quanto vai afetar o nosso ego, ou a gente enxerga como uma oportunidade de crescimento, mesmo que, igual você falou, que isso realmente doa. Ouvir que você não é bom em alguma coisa nunca é confortável, né?
Porque a gente sempre Sim. quer ser bom, né? Qual que é o desejo de todo ser humano? É ser especial. A gente quer ser especial, né? A gente quer ser especial desde que a gente é criança. Você quer ser especial para os seus pais, você quer ser especial para o seu namorado, você quer ser especial para os seus amigos. Eu acho que a primeira frustração que a gente sente é quando a gente descobre que o nosso melhor amigo tem outro melhor amigo, né? Quando a gente é É, criança, a gente descobre isso, é um choque. Como assim você tem outro melhor amigo? Eu sou o melhor amigo, né? E aí que quando a você mãe, vai... quando você tem um irmão, né? Chega no irmão É, novo, divide como a mãe, o assim, né? pai. Perdi o meu espaço de ser especial. A gente amadurece, envelhece e não perde o desejo de ser especial. Então, isso é muito gritante inconscientemente em todos. Isso não é É, a porque você é criança homem, interior, né? é, Pertencimento. existe. Não é porque você é homem, porque você é mulher, porque você é jovem, porque você é velho, né? Eu tenho um filho adolescente, né? E às vezes a gente escuta histórias de adolescente e fica pensando, meu Deus, eu pensava isso também. Aí você para e pensa, mas não é que eu penso isso até hoje. Se for parar para pensar, isso ainda me incomoda, né? Só amadureci um pouco, É, mas me incomoda ainda. E isso acontece, né? Então eu acho que assim, quando você se depara com a realidade de que você não é bom em alguma coisa, e profissionalmente falando, nós nos deparamos com isso muitas vezes. Vai ter muitas sempre vezes. alguém que vai nos apontar que a gente não está legal, que tem que melhorar, que tem que aprender, que tem que, né? E É, vendas é quase que diário, né? É é, muitos nãos, é muito dessa situação para poucos sim, poucas aprovações. Faz parte. Quem escolheu é. esse, quem escolheu essa profissão, né? Estar nessa profissão faz parte, né? E tem outra coisa que a Senão, gente trabalha muito com o fator de afinidade, né, Maurício? Por exemplo, eu posso me relacionar com alguém que fala muito e eu falo muito e a pessoa vai adorar conversar comigo, vai achar que eu fui a melhor atendente que tinha no planeta porque ela se identificou com isso, ela teve afinidade com o meu perfil. E eu posso falar com uma pessoa que é extremamente objetiva, reservada, quieta, e vai falar, nossa, a pessoa fala demais, eu não gostei, eu não quero. Né? Tem isso, e porque o você líder saber encontrar dosar isso. dentro da sua equipe quem é o vendedor específico É. para aquele perfil de cliente, né? Vai ter um casamento excelente ali, né? Eu acho que todo vendedor precisaria ler aqueles livros de autoajuda, que tem inúmeros aí no mercado, não vou citar um ou outro, mas que fala sobre linguagem corporal, sobre você olhar para a pessoa e perceber, será que eu estou falando muito? Será que eu estou me estendendo demais nesse assunto? Será que não é melhor eu dar uma encurtada aqui? Será que eu consigo melhorar? A pessoa começa a conversar com a gente, olhar no relógio, ou a pessoa começa a falar com a gente, desviar o olhar, né? Sim. Como é que eu trago a atenção dessa pessoa para ela prestar atenção em mim, me ver, tá gostoso estar ali na minha presença para que eu consiga levar a informação que eu vim trazer, né? Porque às vezes a gente vai relacionar com assuntos duros, né? O nosso dia como gestor, muitas vezes é lidar com conflitos, né? Geralmente a gente vai ou abrir um cliente Com para certeza. iniciar um novo relacionamento, ou a gente vai lidar com algum conflito. E quando você chega lá para lidar com conflito, já está tenso, já está pesado, já está, às vezes, desgastada aquela situação, né? E você Sim. precisa ter toda a habilidade de fazer mudar o jogo, né? Eu preciso que o jogo fique favorável para mim, né? E não é só argumentação, é o todo, né? Esse E tem questionamento muito isso. pós-situação, ele é importante para você se autoavaliar, não só durante a sua autoavaliação, mas você afiar o seu machado, literalmente, né? Você pensar, poxa, como que eu aprendo comigo mesmo nas situações de corriqueira? E eu acho difícil quem tem essa mentalidade, viu? Por si só, eu sou. Claro, tem um ou outro assim, mas acredito muito no que você falou. O papel do líder para mostrar para o liderado que tem essa possibilidade, que essa é uma alternativa boa para ele performar, se tornar um melhor vendedor, se tornar um melhor pai, um melhor marido, um melhor cidadão, é fundamental, né? Quando a gente desenvolve a nossa cabeça, nesse aspecto, realmente a gente se transforma como ser humano, né? Como Bem ser mais humano. do que como uma pessoa no ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho é uma extensão de quem a gente é em casa. Não tem como você ser uma pessoa dentro da sua casa, outra pessoa no trabalho, outra pessoa na escola. Você geralmente é uma extensão disso. Então eu falo que tem alguns hábitos assim, né? A gente sempre vê ali aquelas, tem que começar o dia arrumando a cama, né? É uma coisa super simples. Eu levo isso super a É, sério.
O dia que eu levanto, coloco o pé no chão e eu não arrumei a cama, tá tudo bagunçado, porque o básico eu não comecei organizando, né? Então, Começou acho que a errado, gente né? começa errado. Então, assim, cada um atribui para si valores ali e vai entender como ele organiza isso melhor, mas eu acho que é você realmente ter essa humildade de reconhecer, olha, eu preciso melhorar, né? Eu falo bastante, né? Eu sou muito comunicativa, gosto de falar, gosto de conversar. Se você me prender 20 anos com alguém numa cela, eu vou ter assunto para sair de lá conversando com ela, sabe? Adoro conversar. Eu gosto disso, eu gosto no final de semana estar com os meus amigos, né? Você me perguntar o que você gosta de fazer no final de semana, eu quero gente, quero trocar. Você conversa o tempo inteiro, o dia inteiro falando, você quer falar, quero falar Quer falar mais. mais? Quero conversar, eu gosto. E é gostoso para mim, isso é muito bom, tal, mas eu preciso entender que às vezes quem está trocando comigo não gosta. Então eu Nós que preciso somos da estar área comercial, a muito gente tem pouco, essa facilidade, mas tem que ter esse esse discernimento freio, de né? entender, né? Saber ter o freio de mão. E eu me senti, quando eu descobri que eu falava muito, eu fiquei com muita vergonha. A gente fica com muita vergonha quando a gente percebe que eu sou chata, eu preciso melhorar, né? Eu tenho que entender, estabelecer os meus limites para eu ser mais agradável, porque quanto Também existe mais aquela eu coisa, não consigo, existe papo longo, né? Existe papo chato, papo chato, né? Às vezes o papo é bacana, gostou, igual está sendo agora, vai fluindo, né? Mas assim, às vezes né? a gente, assim, tudo bem, o papo é gostoso, é bacana, tá fluindo, mas a gente tem um tempo aqui que a gente tem que respeitar, né? Sim. Imagina, se eu começo um assunto e eu não entendo que tem esse tempo, e não termina nunca mais isso, fica ruim, porque você não consegue dar o fim ali no negócio que precisa. Então, a gente precisa ter essa, humildade mesmo, reconhecimento, é olhar para si e dizer assim, poxa, eu preciso desenvolver isso em mim, eu preciso desenvolver. Às vezes eu falo que eu tenho a minha equipe, eu brinco, né? Eu tenho o zangão, eu tenho aquele que é alegre, a gente tem lá os 7 anões, em toda equipe tem os 7 anões, né? É. E sempre tem o zangão da equipe, toda equipe vai ter o zangão, é aquele cara que você vai dar 200 zilhões de solução para ele vai voltar para você com 400 zilhões de problema. Não importa o que você leve, ele vai trazer problema, porque ele só enxerga isso. Só E é enxerga chato isso. trabalhar com gente assim, não é fácil trabalhar com gente assim. Mas quando você começa a olhar o que tem atrás disso, geralmente você vai ver uma criança que sofreu muito na infância, que teve problema com os pais, e que foi a forma que ela aprendeu a ver a vida, a conhecer o mundo. Então, se você realmente não conhecer o ser humano que está ali atrás, dificilmente você vai mudar qualquer coisa com essa pessoa, né? Aí você conquista, né? Eu tive um case muito recente de uma pessoa da minha equipe, que eu acho que foi o que mais marcou a minha trajetória, assim, como gestora, sabe? Eu fui trabalhar com ele, ele era o vendedor mais deficitário da equipe. Ele vendia, assim, na casa aí dos 13 mil de vendas mês, que era, assim, um número que, quando eu olhei, falei, nossa, por que a empresa está mantendo essa pessoa aqui esse tempo, né? O número está realmente muito baixo. E quando eu fui conhecer, eu tinha visto o relatório, mas não tinha conhecido ele. E quando eu fui conhecê-lo, eu vi que ele era um cara muito inteligente, muito culto, falava muito bem, muito, sabe? Era gostoso conversar com ele. Eu falei, tudo tá bom, por que ele não está vendendo, né? O que está acontecendo que ele não está vendendo? Está tudo certo, ele apresenta certinho, ele faz tudo certinho, por que não está acontecendo a venda? E aí nós sentamos para tomar um café um dia e eu fui entender que ele estava com algumas questões pessoais, né? E que estava afetando diretamente a autoconfiança dele. E ele se sentia, ele não confiava nele a tal ponto que no momento decisivo do fechamento do negócio, ele não via merecimento, ele achava que ele não merecia mesmo. Então, sabe aquela coisa de se amarrar, aquele negócio que você fechou e botou o contrato na mesa e falou, assina aqui? Ele escorregava. E aí nós começamos a trabalhar isso. Dava um Hoje, jeito de perder aquilo, né? ele saltou para um número astronomicamente alto, assim. Ele está entre os melhores da minha equipe. Hoje ele é um dos melhores vendedores da minha equipe. E assim, a gente criou uma amizade tão gostosa no meio disso, sabe? E a gente, assim, o dia que ele não me dá bom dia, eu acho estranho, porque eu falo, poxa, cadê ele para me dar bom dia aqui? Você começa a fazer parte da vida da pessoa e ela começa a fazer parte da sua vida. Liderar é isso, né? E foi, assim, uma mudança muito significativa, porque
a gente entendeu a dor onde ela estava, né? E ele teve toda a humildade de reconhecer isso. Ele falou, é verdade, eu não estou confiando em mim o suficiente, eu preciso confiar mais em mim, eu mereço isso, tal. E cada conquista hoje a gente comemora muito, sabe? A gente, que legal, conseguiu, tal, não sei o quê. Tornou-se uma Vamos parceria sair mesmo. e eu acho que tem que ser comemorado, porque a vida é isso, né, Maurílio? Assim, independente da religião que a pessoa tenha, eu acho que todo mundo acaba, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço acreditam no divino criador, né? Acreditam em Deus, independente do nome que se dá a isso, mas acredita no poder de Algo criação maior, maior, né? E se é isso, então, por que ele nos fez tão diferentes? Né? Já parou para pensar? É para que nós aprendêssemos um com a diferença do outro, né? E quando a gente consegue trocar com essa diferença, é muito produtivo. Essa foi uma coisa importante. O querer trocar sem estar de olho ou colocar no lugar do outro, né? Para você aí então desenvolver essa troca, não é só uma decisão, é você sair de casa, acordar e pensar como é que eu posso ajudar o outro, seja da sua equipe, seja o porteiro que está fazendo um bom dia, alguém no trânsito, é você estar aberto para isso. Quando você cria esse ambiente, esse estado de espírito, acredito muito nisso, naturalmente você se comunica assim com o outro. E aí você vai ver os resultados. Não basta só decidir, eu quero agora tratar bem o outro. Você não está aberto, você não criou um ambiente, você não está vibrando naquela energia, e o outro vai perceber, por mais que as suas palavras sejam lindas, bonitas, vai ter alguma coisa que vai deixar ele com a pulga atrás da orelha, que ele vai fugir de você. Não vai fechar conta, né? A gente sempre... Não vai fechar conta. Hoje eu estava numa montagem de uma loja e a gente durante o dia trocando e tal. Aí um dos meus colaboradores virou e falou assim, por que a gente não diminui 10 centímetros aqui? Ó? Nós estamos perdendo, eu já fiz a conta aqui, se a gente diminuísse 10 centímetros, a gente conseguiria resolver o problema que dava para fazer um a cada 10 centímetros. Eu falei, ótimo, super legal, do seu ponto de vista. Só que tem um detalhe, em outras regiões, a venda acontece muito colocando duas peças, uma dessa medida e outra. Tá vendo que se eu colocar as duas fecham? Daí ele falou assim, poxa, nunca tinha pensado por esse lado, que daria para encaixar as duas peças. Eu falei, então, quando a empresa pensa pelo lado dela lá, ela está olhando todo, né? Ela está olhando uma visão mais macro, às vezes a gente está olhando uma visão mais micro, e aí quem está lá acima está tendo uma visão mais macro, e aí quando desenvolve algum produto, alguma coisa, é pensando mais no macro, né? E aí a gente faz algumas adaptações ali para atender a maior parte da carteira, tal, nós estávamos falando sobre isso. E aí ele falou assim, poxa, que legal, eu nunca tinha pensado por esse lado. E aí compreendeu, bacana, né? Mas eu falei para ele, eu entendo que realmente, olha, a sua parte, o seu pensamento já foi ali para o lado da economia do material, que consegue ser mais produtivo, tal, e fazer redução de custo, né, tal, e tudo isso é necessário. Então, é necessário cabeças que pensam diferente, porque seria muito complicado se dentro de uma empresa todo mundo pensasse igual, se todo mundo fizesse... Ninguém ia desenvolver se todo mundo pensasse a mesma coisa, né? Então, como que a gente ia desenvolver o planeta se todo mundo pensasse igual? Tava um bando de formiguinha um andando atrás do outro, né? Não teria nem esse podcast, né? Senão só eu falando tava bom. Percebo em muitos líderes ainda, sabe, Maurílio, eu acho que é isso que o líder ele precisa desenvolver muito nele. É ele aprender com a diferença da equipe dele, e ele não fazer a equipe dele ser uma figura dele. Nós temos um ritmo como líderes, né? A gente tem um ponto de vista, a gente tem um pensamento, a gente tem uma conduta. É como você ser pai e mãe, né? Os filhos vêm e eles não vêm com receita pra gente mágica, né? A gente gostaria que os filhos não errassem nunca, né? Aí os filhos, de repente, erram e esfregam na cara da gente, que a gente não tem o menor controle sobre isso, que a gente tem que aprender com a situação, né? E tá tudo certo. E a equipe também nos ensina isso. Então, eu acho que o líder ele tem que ter a cabeça aberta, assim, tipo, é diferente, mas o diferente é bom. Eu consigo fazer o diferente algo bom, é diferente de mim, que bom. Então eu posso aprender com ele, ele pode aprender comigo. Tem algo que ele viu que eu não vi, que eu consigo completar, tem algo que eu não estou olhando e ele está olhando. E é gostoso isso, tá tudo bem, né? A gente não precisa pedir para todo mundo ser como a nossa imagem e semelhança, porque não funciona desse jeito, né? Querida, realmente foi um papo muito foda. A gente chegando no final aqui, foram muitos insights. Pode ter certeza que não só eu, mas quem está ouvindo aqui
aprendeu e vai aprender muito. Eu vou deixar o seu contato aqui na descrição desse vídeo para quem quiser entrar em contato lá do LinkedIn. Para a gente chegar no final, eu quero que você responda uma pergunta. Como que se vende para Grace? Mas antes de você responder, deixa eu dar um recadinho aqui, a gente volta logo. Para você que é um vendedor começo de carreira ou um vendedor mais sênior e está aberto, como a gente veio conversando aqui com a Grace, a aprender a se desenvolver, principalmente na sua comunicação, você que é um líder de vendas, não deixa de conhecer o programa Acelerador de Carreiras em Vendas. São 90 dias de uma mentoria individual, na qual a gente vai avaliar a sua situação hoje, aonde você quer chegar e traçar um plano estratégico para você, principalmente desenvolver a inteligência emocional para você conseguir executar aquilo que você tanto quer executar. Para você colocar em prática aquilo que você vem desenvolvendo e aprendendo através da gestão das emoções. Não adianta você saber tudo, de tudo um pouco, mas você não consegue colocar em prática porque você tem barreiras ou entraves que você mal sabe o que é, ou se sabe, não sabe como desenvolver, desenrolar isso. Vem conhecer o programa Acelerador de Carreiras em Vendas. Está aqui na descrição desse podcast, desse episódio, para você saber mais. Grace, então, hoje, me fala como que se vende para Grace. Eu acho que a pior coisa que existe para um vendedor é vender para outro vendedor. Eu acho que a pior coisa que acontece na vida de um vendedor é cruzar o caminho de outro. Porque quem vende bem é muito exigente na compra, né? Todo aquele que vende bem, ele é exigente para comprar. Vender para mim não é fácil, tá? Eu sou muito exigente, eu sou muito criteriosa. Atendimento, eu presto muita atenção em atendimento. Se eu sou mal atendida em algum lugar, imediatamente eu me retiro. Porque eu acho que o mínimo que um vendedor pode ser ou fazer é ter educação, é ser prestativo, gentil, ter um sorriso no rosto, vontade de falar com pessoas, né? Acho que isso é o mínimo. E a pessoa precisa me entender, porque geralmente eu sou muito decidida. Quando eu vou comprar algo, eu sei o que eu quero, como eu quero. Então, eu não quero que ninguém coloque nada na minha cabeça. Eu quero que ele só me escute e me ofereça a solução que eu estou buscando, né? Você já Esse é o meu antes, perfil. né? Eu já comprei, eu já estudei, eu já sabia, né? Estou fazendo uma obra agora recentemente, cheguei no material de construção, fui lá ser a minha própria cliente. Fui no cliente meu, inclusive, falei, poxa, agora eu tenho que comprar. E eu já sabia o que eu queria, já tinha estudado, já tinha montado um projeto, eu sou designer, então eu já tinha toda aquela ideia formada na minha cabeça. Eu não queria que ninguém fosse lá falar nada para mim que mudasse a minha cabeça, porque ela estava pronta, mas eu queria que as pessoas me falassem assim, tecnicamente, esta é a melhor saída realmente para você. Então, eu preciso de um consultor. Eu acho que é isso que todos nós precisamos, né, Sim. Maurílio? Quando a gente sai para comprar alguma coisa, a gente quer alguém que nos dê algo a mais do que aquilo que a gente já sabe, né? Então, me entrega isso e tá tudo certo. Não é preço, se eu tiver condições de investir naquilo, tá tudo bem, mas eu quero que a pessoa me dê atenção. E eu acho que é isso que as pessoas buscam muito, né? Como consumidores, nós queremos atenção. Essa é a palavra-chave aqui desse episódio todo, atenção. Eu acho. Grace, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com você nesse tempo. O papo rolou bastante. Tenho a agradecer aos ensinamentos, aos insights, que você ter compartilhado com a gente aqui. E se você gostou, deixa aqui seu comentário. Entre em contato com a gente aqui e com certeza. Quem sabe você também, como um líder, pode participar de um próximo episódio, assim como a Grace está aqui com a gente. Contou um pouquinho da sua história, das suas conquistas e principalmente do dia a dia dela ali como líder de vendas. Obrigado mais uma vez, Grace. Muito obrigada, Maurílio. A gente se vê no próximo episódio. Vamos para cima. Boas vendas. Boas vendas, pessoal. Boa noite. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going